gravar, né? E vou compartilhar minha tela. Então, sejam todos bem-vindos. Tenham um excelente sábado. Então, vamos começar esse sábado juntos, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Olha só. Eu sei que vocês estavam esperando aí a professora Helenice, tá? Aí aparece essa pessoa, no caso eu. Olha só. Na nossa aula, né, na nossa aula aí de ontem, nós brincamos ali até a parte de soma dos termos da progressão aritmética. Então, eu só vou relembrar aí inicialmente, tá? Essa ideia da soma dos termos aí da progressão aritmética para a gente dar continuidade. Então, eu tinha aqui uma progressão aritmética com todas aquelas características, né, que nós vimos. E aí nós vimos que a soma dos termos de uma progressão aritmética é quando você pega o primeiro elemento mais o último elemento, essa soma ela é constante. O primeiro mais o último, o segundo mais o penúltimo. Como ela é constante, então você pode usar isso para calcular a soma dos termos da PA, que é A1 mais N vezes N sobre 2. Beleza? Aí nós falamos, né, em algumas aplicações, dos números figurados. E aí eu até citei essa questão no final da nossa aula de ontem. Só citei, né? Falei que tinha uma questão do livro Malbatarran e tal, né? E aí eu trouxe essa questão para nós, que inclusive estará na lista que eu vou colocar aí no grupo em PDF, tá bom? Então, para a gente relembrar aí, ó, olha o que diz. Malbatarran, em Um Homem que Calculava, narra as proezas matemáticas do calculista Beremi Samir, na arte de desenvolver problemas. Ele era capaz de façanhas como, por exemplo, contar o número de folhas de uma árvore, de abelhas de um enxame, de flores de um jardim e de grãos de uma colheita em um piscar de olhos. Tal habilidade era admirada e reconhecida por todos, de forma que ele era frequentemente requisitado para solucionar questões de aritmética. Nesse contexto, um camponês pediu ao ilustre matemático ajuda para determinar o número de árvores que deveriam ser plantadas em N dias, para ocupar um terreno de maneira a obter uma configuração geométricas em forma de triângulos ou quadrados. Em cada dia, N maior que 2, né? Para auxiliar o agricultor, Beremis considerou as sequências 1, 3, 6, 10, TN e 1, 4, 9, 16, QN, em que TN e QN representavam os números de árvores que deveriam ser plantadas do primeiro ao enésimo dia, para se obterem arranjos triangulares e quadrados, respectivamente, como ilustrado na figura abaixo. Então, nós temos aqui aquela nossa sequência triangular, né, de números triangulares, que nós, inclusive, desmembramos na aula de ontem, nós vamos relembrar, e aqui uma sequência quadrangular, que também nós vamos relembrar, né, que nós aí destrinchamos na aula de ontem. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir. Então, vamos lá. Vamos relembrar aí o que nós fizemos com os números triangulares. Você está vendo aqui, ó, primeiro os triangulares, né, que eu vou chamar aqui de T. E aí depois a gente brinca com os quadrangulares. 1, aí o outro é 3, que é 1 mais 2. O outro é 6, que é 1 mais 2 mais 3. O outro é 10, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Aí nós vimos que esses números triangulares eles fazem parte dessa sequência. Ó. 1 mais 2, mais 3, mais 4. E o enésimo elemento nós percebemos que era N. Então, essa sequência que ele está chamando de TN é a sequência dos números triangulares. Observe que se eu pegar o 1, o 3, o 6, o 10 e assim vai, eles não formam a PA. Mas se eu pegar 3 menos 1, 2, 6 menos 3, 3, 10 menos 6, 4 e assim vai, eu tenho uma progressão aritmética. Então, a sequência em si ela não é uma PA, porém, a sua diferença ou a diferença dos seus elementos aí forma uma progressão aritmética. Isso nós chamamos de progressão aritmética de segunda ordem, né? Que se obtém a partir da soma dos termos de uma PA. E aí, ó, isso aqui vai ficar, o primeiro termo é 1,
o último termo é n, vezes o número de termos, que é n, dividido por 2. Então, todos os números triangulares têm essa cara. Agora, nós vamos para os números quadrangulares, né? Nós vamos chamar aí de Q. O primeiro número quadrangular que aparece ali é 1. Então, ó, observe que eu acredito que a Gibin que perguntou ontem se apareceria ou não dessa maneira, ou a gente teria que saber isso aí de cor. Observe que ele tem que dar para você a sequência, para você tirar algumas conclusões. Você não precisa saber os números triangulares de cor, você não precisa saber os números quadrangulares de cor, todos os números poligonais de cor. Muito pelo contrário, tá? Ele tem que aí dizer para a gente qual é essa sequência. A única coisa que você precisa saber é os números, que nós chamamos de números poligonais, eles nascem a partir da soma dos termos de uma progressão aritmética, tá bom? Então, 1, aí o 4 é 1 mais 3. O 9, ele é 1 mais 3 mais 5. Aí você bem observou, né, que esse tal de Qn, ele vai ser igual. Nós fizemos a continha, achamos lá o enésimo elemento e tal, e nós chegamos que o Qn era n ao quadrado, né? Ele é um quadrado perfeito, ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, e assim vai, beleza? Agora, vamos aplicar isso aí e julgar os itens. Olha o que ele fala no item 1. O número de árvores que deveriam ser plantadas do primeiro ao enésimo dia para se obter a mencionada configuração triangular. Ele está falando da configuração triangular, né, que é essa primeira aqui. Ó. Pode ser obtido pela soma dos n primeiros termos da progressão aritmética 1, 2, 3 e assim vai. Ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim vai. Quer dizer que o item número 1, ele é um item correto. Se obtém a partir da soma dos termos desses elementos. Observe, é um item que nós não precisamos fazer cálculo. Com conhecimento de que um número poligonal é aquele número que você obtém pela soma dos termos de uma progressão aritmética, e olhando aqui para o que ele está dizendo, a gente consegue chegar a essa conclusão. Tudo bem? Se você entendeu, dá um joinha aí, dá um joinha. E se você teve dúvida, habilite o microfone e pergunte, né? Eu não tinha dado bom dia para o Yuri. Bom dia, Yuri. Bom dia, Arthur. Bom dia, João. Bom dia, Alice. Bom dia, Felipe. Estamos juntos nesse sábado sensacional. Tranquilos? Então, vamos para o nosso item número 2. O número de árvores que deveriam ser plantadas do primeiro ao enésimo dia, de forma a se obter a referida configuração quadrada. Agora ele está falando da configuração quadrada, então ele está nesse segundo caso aqui. Pode ser obtido somando-se os n primeiros números ímpares naturais, que é 1, mais 3, mais 5. Dá uma olhada lá na configuração quadrada e vamos ver como que nós encontramos esse enésimo elemento. Ó. De fato, é 1, 1 mais 3, 1 mais 3 mais 5, o próximo seria 1 mais 3 mais 5 mais 7, ou seja, você obtém essa configuração de números quadrangulares a partir da soma dos números ímpares. Então, olha que interessante. Quando você soma os números ímpares naturais, tá? E excetuando o zero, né? Os números ímpares, porque o zero não é ímpar, o zero é par. Os números ímpares naturais te dá aí um quadrado perfeito, te dá o n ao quadrado. Beleza? Dá um joinha para mim se você entendeu o item 2. E se teve dúvida, habilite o microfone e pergunte. Tudo bem? Então, vamos lá, meus queridos. Olha o item de número 3. O número de árvores plantadas do primeiro dia ao dia 2n mais 1. Para que fossem obtidos arranjos quadrados, é dado por 8 vezes tn mais 1. Olha só. Ele está dizendo que esse aqui, né, do primeiro a esse dia. Então, esse dia aqui é o que nós vamos
substituir lá o nosso QN. Deixa eu só mudar aqui a cor do nosso. Então, ele está falando que o Q de 2N mais 1 é igual a 8 vezes Tn mais 1. É isso que ele está dizendo no item, né? Então, vamos lá. Vamos lá no QN. O QN não é n ao quadrado, então o Q de 2N mais 1 vai ser 2N mais 1 ao quadrado. Ele está dizendo que isso é igual a 8 vezes. Quem é o Tn? O Tn é 1 mais N vezes N sobre 2. Isso mais 1. É o que ele está afirmando. Cabe à minha pessoa conferir se essa afirmação dele está correta. Então, vamos lá. 2N mais 1 ao quadrado é um produto notável, né? Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos conferir, meus queridos, se isso vai ser igual ao lado de cá. Se for igual ao lado de cá, o item está certo. Se não for igual ao lado de cá, o item está errado. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 é 4. Então, aqui, ó, nessa divisão, 4. 1 vezes n é n, né? Então, vai ficar 4n, né? N vezes n é n ao quadrado. Então, vai ficar 4n ao quadrado. Mais 4n mais 1. Observe, então, que o lado de lá é igual ao lado de cá. Isso quer dizer que o nosso item número 3, né, como está bem aqui, ó, ele está correto. Dê uma olhada nesse item número 3, tá? E veja se você teve dúvida. Dúvida aí? Dê um joinha se está ok. E se não estiver ok, você habilita aí o microfone e pode perguntar. Então, beleza. Ó, apesar desse item 4 não ser um item de matemática, eu acho que vocês podem me ajudar. Vamos discutir esse item 4 aí. Me ajuda nele, ó, me ajuda. Na Idade Média Europeia, a ação da Igreja Católica foi decisiva para a preservação do legado cultural clássico. Incontestável também foi o papel exercido pelos árabes na formação da civilização ocidental, com influência marcante na literatura e nos idiomas. Na filosofia, eles tornaram acessíveis as obras de Aristóteles, e nas ciências, como em matemática e medicina. Esse item 4, gente, está certo ou está errado? O item 4, está certo ou está errado? Ixi. Eu acho E que aí? tá certo. Yuri, está certo ou está errado, Yuri? Pera aí, tô vendo, cara. Marcela, está certo ou está errado? Eu acho que tá certo. Fernanda, certo? Eu vou ser do contra. Você vai ser do contra, Yuri? É, Marcela, por que está certo? Fala para mim. Peraí, deixa eu ler de novo aqui. Tá, ele diz que a Igreja Católica foi decisiva na preservação do legado cultural clássico. Aí eu vou ensinar uma habilidade de prova que eu utilizo em questões extensas. Tá vendo que essa questão é extensa? Sim. Né? Aí você vai por frases ou por orações. Ó. Na Idade Média Europeia, a ação da Igreja foi decisiva para a preservação do legado cultural clássico. Até aí tá certo ou tá errado? aí dá certo. Tá certo. Perfeito, tá certo. Aí vamos para o próximo. Incontestável também foi o papel exercido pelos árabes na formação da civilização ocidental. Pra mim está errado. Até aí tá certo ou tá errado?
Pra mim tá errado. Você acha que está errado? Marcela, Acho que tá. você falou que estava certo. Não, agora tô na dúvida. Tá na Briga de dúvida? irmãos. Essa Eita, fé. ocidental tá confundindo. Gente, tá certo. Vixe. Sabe por que está certo? Por exemplo, quando você pega toda e qualquer palavra que começa, por exemplo, com principalmente alface e assim vai, tem origem indo-arábica. Então, eles influenciaram tanto na língua, na literatura, tá? Nos idiomas, como também em relação aos números. Os números que nós utilizamos para escrever são conhecidos como números indo-arábicos. E, além disso, eles influenciaram também na medicina, porque naquela época, principalmente, eles utilizavam muitas ervas. Né? Eles utilizavam muitas ervas. Então, de fato, eles tiveram influência marcante na literatura e nos idiomas, né? Na filosofia, com discussões. Né? Eles tornaram acessíveis as obras de Aristóteles, apesar de Aristóteles não ser árabe, ele ser grego, mas eles começaram com a escrita que nós conhecemos. Eles que começaram com esse tipo de escrita. Porque antigamente, por exemplo, na parte de matemática, tá vendo o número 1, 3 e assim vai? Os povos, antes, eles escreviam. Então, por exemplo, a soma 1 mais 3, eles escreviam 1 adicionado ao 3, por extenso. E aí, quem introduziu esse tipo de símbolo foram os árabes. Beleza? Beleza. Beleza. Ó, com base nas informações, vamos agora para a nossa parte, né? Porque que a gente sente segurança. Ó, com base nas informações apresentadas no texto, faça o que se pede no item a seguir, que é do tipo B. Ele quer Q de 12 menos T de 12. Meus queridos, vamos calcular primeiro o Q de 12. Nós vimos que a sequência Q é N ao quadrado, então vai ficar 12 ao quadrado. Menos T de 12. Vamos lá na nossa sequência Tn e vamos substituir o N por 12. Então vai ficar 1 mais 12 vezes 12 dividido por 2. Então, fui em cada uma das nossas sequências, né? Então, deixa eu só apagar isso aqui para não... que nós estamos fazendo o Q de 12 menos... Esse aqui é o nosso Q de 12 menos o T de 12. Tá? Olha só. 12 ao quadrado é 144. Menos 12 dividido por 2 é 6. 1 mais 12 é 13. 13 vezes 6 é 78. Olha só. Aqui nós temos 144 menos 78. É lógico que a prova da UNB é uma prova que você pode usar a calculadora, tá? Então, você não se preocupa com isso. Isso aqui vai dar meia. Como é uma questão tipo B da Universidade de Brasília, você vai marcar centenas, dezenas e unidades. Centenas, 0, dezenas, 6, unidades, 6. E aí eu quero aproveitar esses itens, né, e comentar o seguinte. Vocês vão receber o simulado amanhã, né, no grupo, do primeiro dia. E aí, no primeiro dia, nós temos a parte de língua estrangeira, nós temos a parte de linguagens e códigos e a parte de redação. Primeiro, ali, no primeiro dia, normalmente nós temos itens tipo A, tipo C e tipo D. Os itens tipo A, que são itens de julgar, você tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala assim, olha, não julgue aqueles itens que você não tem certeza. Assim eu vou deixar a grande parte da prova em branco. Você tem que fazer uma conta. E aí eu vou pegar para o curso de medicina, apesar de nem todos querem medicina, tem gente que quer medicina veterinária, tem gente que quer engenharia, tem gente que quer direito e assim vai. Porque normalmente a nota maior é o argumento maior aí na UNB. No primeiro e no segundo dia,
Dos itens tipo A, eu tenho que ter em média um acerto de 105 itens. E aí, de 150 itens, então, eu vou deixar no máximo ali uns 15 em branco. 15 em branco, né? Para você fazer, inclusive, essa conta aí, já para você ir criando a sua estratégia. É lógico que estratégia para a prova do Enem, nós vamos discutir aí já a partir do segundo semestre. Considere segundo semestre a partir do mês de julho, tá? Assim como eu comentei ontem durante a semana, nós estaremos marcando aí uma reunião com vocês para a gente poder conversar sobre esse fechamento de semestre e sobre o semestre que vem. Aí nós falaremos de habilidade de prova para o Enem. Nos itens tipo A, cada item tipo A ele tem o mesmo valor. Então, se eu vejo que um item tipo A ele dá muito trabalho, deixo ele ali e vou para o próximo, porque tem o mesmo valor, vale um ponto. O item tipo A que eu erro, eu perco um ponto. Então, é o que nós chamamos de penalização de 1 para 1. No item tipo B, ele não tem penalização. Por que eu estou falando isso? Corrigindo ali o simulado de vocês, eu vejo que tem gente que deixa item tipo B em branco. Não deixe. Não deixe. Se você não marcar, você tem a certeza de que não vai acertar. Se você marcar, você pode acertar. É ao acaso? É uma possibilidade em 1000? Sim, mas existe essa possibilidade de acerto, né? É maior do que 0. Então, marque, porque você não será penalizado. Nas questões tipo C, você não é penalizado completamente, não é o mesmo esquema, não é de 1 para 1. E nas questões tipo D, então eu sugiro as tipo C você marcar também, não deixar em branco. E nas questões tipo D, discursiva, não é 0 ou 3, tá? Tem pontuações intermediárias. Então, de repente, às vezes, vamos supor que ele pedisse para você discorrer ou falar sobre a influência da Igreja Católica na Idade Média sobre preservar o legado cultural clássico. Aí vamos supor que eu não saiba tudo, mas vamos supor que eu sei parte. Essa parte eu tenho que escrever. Né? Eu não tenho que pensar, não, eu não sei tudo sobre isso. Escreva o que você sabe. Porque automaticamente, ao escrever sobre aquilo que você sabe, você pode ganhar uma certa pontuação ali. E ganhar alguma coisa dentro da questão é melhor do que não ganhar nada. Tudo bem? Tranquilos? Beleza? Meus queridos, podemos dar continuidade? Dá um joinha aí, se eu puder passar para o próximo. Pode falar, Arthur. Pode só repetir os itens que tem que acertar e os que tem que errar? Ah, bacana. Em se tratando da Universidade de Brasília, né, dos 150 itens, né, dos 150 itens que nós temos ali, primeiro, fazendo uma conta, é interessante que você deixe em branco, no máximo, 15 itens. Né, no máximo 15 itens. Porque se eu deixo em branco 15 itens, quer dizer que eu fiz ali 115, 135. Lembrando que item tipo B não deixa em branco, item tipo C, que é de múltipla escolha, não deixa em branco, e item tipo D também não deixa em branco, que é a questão discursiva. Se tiver que deixar em branco, é um item tipo A, que eu não sei nem errar. Aquele item que eu leio assim, vamos supor que ele está falando ali sobre a revolta da vacina. Na revolta da vacina, o nome do comandante principal era Carlos Sbrobel. Aí você, caramba, meu Deus, eu lá lembro de quem é o nome do comandante na revolta da vacina. Então, esse tipo de item eu não julgo, porque eu nem sei errar, né? Agora, se é um item, por exemplo, como esse item tipo 4, né, que eu falo, caramba, eu sei que a Igreja Católica ela foi decisiva para a preservação do legado cultural. Eu sei também que os árabes, eles influenciaram na medicina e na matemática. Mas eu estou em dúvida aqui se eles tornaram acessíveis as obras de Aristóteles. Observe, você não está com dúvida na questão, você está com dúvida em algo pontual. E se eu tenho dúvida em algo pontual, é porque eu sei parte desse algo pontual. Então, esse item 4 é o tipo de item que você tem que julgar. E julga exatamente por aquilo que você conseguiu fazer na questão. Beleza?
De boa. Beleza, garoto? Meus queridos, posso passar? Então, vou passar aí porque eu estou me sentindo uma uva nesse momento, porque uva passa. Então, vamos lá. Nós vamos agora para mais uma questão da Universidade de Brasília. Essa é uma questão interessante, que toda vez que eu falo de soma dos termos da progressão aritmética, eu não deixo de comentar. Olha o que ela fala. No projeto urbanístico de uma cidade, o paisagista previu a urbanização do canteiro central de uma das avenidas, né? Aqui o Word separando avenidas dessa maneira. É sensacional, né? Separando aí consoante e vogal. Com o plantio de 63 mudas de flamboyant, todas dispostas em linha reta e distantes 5 metros uma da outra. No dia do plantio, o caminhão descarregou as mudas no início do canteiro central. Então, vamos supor, né, que aqui esteja o início do canteiro central. Então, ele descarregou aqui, né? No local onde seria plantada a primeira muda. Então, aqui foi plantada a primeira mudinha, né? Mudinha. Então, está aqui plantada a primeira mudinha. Aí ele disse que vão ser plantadas em linha reta e distantes 5 metros uma da outra. Então, aqui, plantar outra, vou plantar outra, vou plantar outra, vou plantar aí, estou plantando. Que isso? Você está plantando. Que isso? Ele está plantando. Olha só. Ele está plantando. E ele vai plantar, 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 até ele plantar a última. Aí ele fala o seguinte. No dia do plantio, o caminhão descarregou as mudas no início do canteiro central, como nós colocamos ali nossa primeira mudinha, no local onde seria plantada a primeira muda. Um jardineiro foi designado para executar o serviço. Para isso, partindo do lugar onde as mudas foram colocadas, ele pegou 3 mudas de cada vez, plantou-as nos locais designados, enfileirando-as uma após a outra. Calcule em hectômetros a distância total mínima percorrida pelo jardineiro após finalizar o trabalho. Então, vamos lá. Essa questão é muito interessante. Normalmente, a gente tem dúvida. Então, meus queridos, nós vamos analisar o seguinte. Ó. Nós vamos contabilizar a distância que ele levou para plantar 3 mudas como ida e volta. Tá bom? Ida e volta, ida e volta. O que acontece? Vamos lá para a primeira. Vou mudar aqui a cor. Então, ó, nós sabemos que a distância aqui entre 2 mudas consecutivas é de 5 metros. Isso quer dizer que para plantar as 3 primeiras, ele foi 10 metros e voltou 10 metros. Quer dizer, então, que ele andou 20 metros, tá? Então, vou colocar isso aqui no cantinho. 20 metros foi a primeira distância que ele percorreu para plantar as 3 primeiras mudas, porque ele foi e voltou. Estou contando ida e volta, tá bom? Aí, o que ele fez? Ele pegou mais 3 mudas. Então, permita eu colocar aqui, ó, mais 5 metros, mais 5 metros, mais 5 metros. Então, ele vai plantar agora essas 3 mudas, ó. 1, 2, 3, tá bom? Então, ó, foi lá, voltou lá no início do canteiro, pegou essas outras 3 mudas e plantou. Observe que na ida, ele andou quantos metros? Ó, ele andou 25. Andou 25. E na volta, mais 25. Né? Isso quer dizer que o total que ele andou para plantar esse segundo trio de mudas foi de 50 metros. Beleza? Tudo bem? Agora vamos para o terceiro trio, que aí a gente vai entender o que está acontecendo. Então, o terceiro trio, né? Vai plantar essa e vai plantar essa. Então, mais 3, né? Observe, lembrando que ele voltou, ele está aqui, pegou as 3 mudas. Ele vai andar isso tudo para plantar. Ele vai andar 40 metros para ir e 40 metros para voltar. Então, ele vai andar 80 metros. Lembrando que eu estou considerando como ida e volta.
Se ele está pegando de 3 em 3 mudas, qual é o total de viagens que ele vai dar, meus queridos, lá no início para pegar essas mudas? Ele disse lá no início do texto que ele tem 63 mudas, então 63. Dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque ele está pegando de 3 em 3. Então, quer dizer que nós teremos aí 21 idas e voltas. Lembrando o seguinte, tem um detalhe que nós vamos considerar no final. A última leva, o último trio, né, 21º, ele não vai ter que voltar lá no início do canteiro. Por que ele não vai ter que voltar lá no início do canteiro? Porque ele quer saber a distância mínima para ele plantar todas. Ele plantou a última, ele não precisa voltar lá no início do canteiro. Isso a gente considera no final e tira, tá bom? Para calcular a soma dessas distâncias, que vai me dar a distância total, eu tenho que calcular o A21. É por isso que eu gosto dessa questão, que ele trabalha com progressão aritmética como um todo. Como que eu vou calcular o A21? Aqui é uma progressão aritmética de razão quanto? De razão 30. Né? Então, vai ficar A1, que é 20, mais 20 vezes a razão, que é 30. 20 vezes 30 é 600. 600 mais 20 é 620. Isso quer dizer, então, que para plantar o último trio, ele foi 310 metros, metade, e voltou 310 metros, beleza? Agora, a distância que ele percorreu vai ser a soma desses 21 elementos menos 310. Por que a soma dos 21 elementos? Que ele vai andar 20 metros para plantar o primeiro trio, 50 metros para plantar o segundo trio, e assim vai. Então, ele está andando isso. Então, você vai somar. Por que eu subtraí os 310 metros? Porque a última leva de mudas, né, de trio de mudas, ele só vai. Planta as 3, plantou a última, ele vai embora, ele não precisa voltar. Olhe para o que eu fiz até agora, dê um joinha se você está entendendo, ou habilita o microfone e pergunta se você não entendeu. Beleza? Bacana. Maravilha. Então, vamos lá. Quem é o S21? Como que a gente calcula a soma dos 21 termos de uma PA? É o primeiro termo, que é 20, mais o último termo, que é 620, vezes o número de termos, que é 21, dividido por 2, menos 310. Então, essa distância aí em metros, ela vai ser igual. Como é uma questão da Universidade de Brasília, isso quer dizer que nós podemos aí usar a calculadora. Então, vai ficar 640 dividido por 2, que é 320, vezes 21. Isso aí nos dá 6.720 metros, tá? Menos 310. Isso nos dá 6.410. Então, 6.410 metros. Meus queridos, nós sabemos na escala, eu tenho aqui, ó, metros, aí subindo eu tenho decâmetros, continuando subindo, nós temos hectômetros, e aí subindo, né, nós temos ali quilômetros. Cada degrau que eu subo aqui nessa escadinha, eu vou dividindo por 10. Por exemplo, de metros para decâmetros, eu divido por 10. De decâmetros para hectômetros, eu divido por 10. Ou seja, quando eu saio ali de metros para hectômetros, eu divido por 100. Então, para calcular isso aqui em hectômetros, eu tenho que dividir por 100. Ao dividir por 100, isso aqui vai dar 64,10 hectômetros. Beleza? E aí ele pediu para você marcar no gabarito e desprezar a parte fracionária caso exista. Quantas centenas tem? 0. Quantas dezenas tem? 6. Quantas unidades tem?
4. E lembrando que desprezar a parte fracionária, caso exista, é independentemente da parte fracionária. Pode ser 10, como está aí, poderia ser 99. Não arredonde, tá? Não arredonde. Despreze a parte fracionária, caso exista. Olhe para essa questão, tira um print aí, tá? Ou então deixa anotado aí que quando eu mandar a lista para você, né, assim que fechar aqui, eu converto ela em PDF, mando para você poder aí anotar. Se teve dúvida, habilite, por favor, o microfone. Se não teve dúvida, dê um joinha. Beleza? Tranquilos, meus queridos. Olha só, nós vamos resolver mais uma questão, tá? Mais uma questão apenas. E aí a gente finaliza, tá bom? Essa outra questão também é uma questão muito bacana, né? Que fala assim, ó, um painel luminoso circular contém 60 lâmpadas em sua moldura. Então, total de lâmpadas aí, 60. Às 20 horas, quando o painel é ligado, são acesas as lâmpadas de números 1, 5. Então, às 20 horas, são acesas 1, 5, 9, 13. Observe que isso aqui está em progressão aritmética, né? A partir daí, para dar a impressão de movimento, a cada segundo, então, às 20 horas e 1 segundo, permita eu só colocar aqui, às 20 horas e 1 segundo, olha o símbolo de segundos aqui, a cada segundo apagam-se as lâmpadas acesas e acendem-se as lâmpadas seguintes, ou seja, a 2, a 6, a 10, a 14. Observe que continua sendo aí uma progressão aritmética. 1 segundo depois, vai acender qual? A 3, a 7, a 11, a 15. 3 segundos depois, a 4, a 8, a 12, a 16. 4 segundos depois, a 5, a 9, a 13. Meus queridos, observe que essa aqui eu deixei um espaço, essa no 4 segundos, porque ela já apareceu. Ela apareceu aqui, ó. É a primeira sequência. Ou seja, do 5º segundo, 5 segundos depois, vai repetir essa sequência aqui, ó. 2, 6, 10, 14. Então, observe que de 4 em 4 segundos vai repetir a sequência anterior. Tudo bem? Então, vai repetir, né? A sequência que foi lá às 20 horas. 4 segundos depois, né? Ela vai repetir. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 possibilidades. 4 possibilidades, tá? Aí ele fala assim, ó. Seja essa a soma dos números correspondentes. As lâmpadas que são acesas às 22 horas e 33 minutos e 3 segundos. Calcule o valor de S sobre 5. Olha só. Como nós já escrevemos aqui até 20 horas e 5 segundos, não custa nada a gente continuar com essa sequência e chegar em 22 horas, 33 minutos e 3 segundos, né? Não. Eu tenho que saber quantos segundos tem aqui, ó, se passaram em relação a 20 horas. Primeiro, quando eu pego 22 horas, 33 minutos, 13 segundos, menos 20 horas, isso me dá 2 horas, 33 minutos e 13 segundos. Aqui, como a gente está contando em segundos, eu tenho que transformar isso para segundos. Vamos lá. 1 hora tem quantos minutos? 60. E 1 minuto tem quantos segundos? 60. Mais 1 minuto tem quantos segundos? 60.
Isso mais 13. Esse resultado aqui, ele vai ser igual. O primeiro dá 7.200, né? Então, vai ficar aí, ó, 7.200. O segundo aí, ó, né? Então, o segundo, 33 vezes 60, mais 7.200, dá 1.980, tá, gente? Mais 7.200, mais 13. Isso aí dá 9.193. Então, é o total de segundos que eu vou ter em relação às 20 horas. Dê um joinha, se você está entendendo até aqui, e habilite o seu microfone e pergunte se você teve dúvida. Bacana? Maravilha. Aí, o que nós vamos fazer a partir daqui, então, meus queridos? A quantidade de sequências possíveis, né? 4, né? 4. Então, nós vamos pegar isso aqui e dividir por 4. Mas lembrando, no critério de divisibilidade por 4, você não precisa pegar esse número grande todo. Basta pegar o número formado pelos dois últimos algarismos, 93. Quando você pega o 93 e divide por 4, isso aí vai dar 2, né? Que vai dar 8, sobra 1, desço 3. 3 dividido por 4 dá 3, que vai dar 12, sobra 1. O que isso significa? Esse resto 1 está dizendo que vai ser a mesma sequência aqui em 1 segundo. Se fosse resto 0, seria essa primeira sequência aqui, ó. Por exemplo, 4 dividido por 4, o resto é 0. Foi a primeira sequência. 5 dividido por 4, o resto é 1. Foi a sequência ali em 1 segundo. Então, é a sequência em 1 segundo. Então, a sequência que vai, as lâmpadas que acenderão às 22 horas, 33 minutos e 3 segundos, é a 2, 6, 10, 14. Olha só. Quantos elementos terá essa sequência? Como nós temos 4 sequências possíveis, e é um total de 60 lâmpadas, então o total de lâmpadas por sequência vai ser 60 dividido por 4, porque são 4 sequências, isso dá 15. Então, nós teremos aí 15 lâmpadas por sequência. Olhe, por favor, até agora. E se você teve dúvida, habilite seu microfone e pergunte. Se não teve dúvida, dá um joinha aí. Ok. Bacana. Bacana. Beleza, vamos lá. Olha só, como que nós vamos achar o A15? Lembrando, para determinar o que ele quer que é a soma, eu preciso do primeiro e do último. O A15 é o A1 mais 14 vezes a razão. Lembrando que cada degrau que eu subo, né, é a razão que eu acrescento. A razão aqui dessa PA é 4. 14 vezes 4 é 56, mais 2, 58. Isso quer dizer, então, que a soma ali que ele quer, a soma que ele quer, vai ser igual ao A1, que é 2, mais 58, que é o AN, o nosso A15, vezes a quantidade de elementos, que é 15, dividido por 2. Meus queridos, 2 mais 58 é 60, dividido por 2 é 30, vezes 15 é 450. Ele pediu para calcular o S dividido por 5. S dividido por 5 vai dar 90. Mais uma questão tipo B, como que eu marco no meu GABA? 0, 9, 0. Então, 0 centenas, 9 dezenas e 0 unidades. Vai lá, tira um print, ou então termine a anotação dessa questão. Nós resolvemos aí as duas últimas questões, que eu julgo questões difíceis, tá? Da UNB, de progressão aritmética, principalmente de soma, mas são questões interessantes para você relembrar o conteúdo, porque trabalha tanto com o termo geral, como com soma dos termos de uma progressão aritmética, beleza? Se você teve dúvida, habilite aí seu microfone e pergunte, né? Porque essa foi a nossa última questão, tá? E fechando aqui a tela, eu vou
colocar em PDF e colocar aí no grupo GTI ME para vocês, tá bom? Beleza? Alguma dúvida aqui? Não. Não. Então tá ok, né? Meus queridos, olha só. Vocês vão continuar o treinamento orientado, tá? Eu não vou mexer ali na parte de redação e tal, porque eu acredito que vocês precisam desse momento para colocar em dia as redações que a professora Helenice está pedindo, né? Está demandando para vocês. Às 10 horas, tá? Eu volto com vocês. Quem estará vai ser o professor Humberto, tá bom? O professor Humberto, louquíssimo, louquíssimo. Ele disse que ontem ia fervilhar o cérebro de vocês. Ele fervilhou o cérebro de vocês ontem? Não. Humberto é sensacional, né? E aí a gente volta, tá? E aí qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Beleza? Então, meus queridos? Beleza, valeu. Cuide não somente da sua saúde física, mas também da sua saúde mental, tá bom? Converse bastante, faça alguma atividade física, se alimente bem. Crie movimento, mude esse seu estado emocional e vá em busca do seu sonho. Beijo, tudo de bom.